Sabe o que mais me intriga? Loki foi derrotado, Asgard foi salva, os Cavaleiros de Ouro retornaram para o mundo dos mortos. E a versão full de Soldier Dream não foi lançada ainda! Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e este é o Grid Vlog referente ao último episódio de Saint Seiya Soul of Gold. O que dizer, né? Acabou! Essa série que um monte de gente meteu o pau, feito eu, que um monte de gente ficou babando em cima, feito eu, finalmente chegou ao final de seus 13 episódios. Então vamos direto ao assunto e comentar os acontecimentos do último episódio, sim? Ele começa logo com os 12 Cavaleiros de Ouro saltando todos pra cima de Loki, que usa o poder da Gangmi para resistir aos ataques deles. E nós somos agraciados com algumas curtas cenas dos Cavaleiros de Ouro atacando em duplas e conversando um pouco uns com os outros. Eu tive 3 problemas com essa cena. Primeiro, os ataques dos Cavaleiros de Ouro, como já vem acontecendo desde o começo dessa série, não estão tendo as particularidades deles exploradas. Todas as técnicas estão sendo tratadas como se fossem meros golpes físicos. Segundo, a animação de alguns golpes e de algumas combinações de golpes ficou meio feiosa. O que puta que pariu é isso aqui, meu Deus do céu. E terceiro, as duplas Mu e Shaka e Doku Aldebaran tinham que ser trocadas, na minha opinião. Beleza que Doku também não tem tanta coisa pra falar com Shaka, mas a gente perdeu a chance de ver Mu e Devas interagindo praticamente pela primeira vez desde que o touro morreu. Porque se eu não me engano, no Muro das Lamentações eles não chegaram a interagir. Mas enfim, Afrodite pedindo perdão à Máscara da Morte por não ter chegado a tempo de salvar Helena. Milo e Camus remontando seus laços. Shura e Aiolia lutando lado a lado apesar do passado deles. E especialmente Saga e Aiolos colocando as diferenças de lado, decidindo que não valia a pena guardar ressentimentos ao invés de lutarem juntos para salvarem a Terra. Mano, nessa cena que Saga e Aiolos conversavam, eu tava com um sorriso de orelha a orelha, velho. Eu seria capaz de dizer que só essa cena já valeu o anime inteiro pra mim. Mas a gente já sabe qual é o resultado dessas cenas de ataques em conjunto em Soul of Gold. Loki, apesar de ter sido bombardeado pelas 6 duplas de Cavaleiros de Ouro, aparece completamente ileso. Ele fala que já conhece a extensão do poder dos Dourados e que por isso não vai perder pra eles. Aí ele resolve nucar o lugar com a Gangmi, mas os Dourados com técnicas defensivas, né, Mu, Shaka, Doku e Camus, aparecem na frente para poder deter o ataque. Eles não conseguem segurar por completo o poder da técnica, mas conseguem impedir que os 12 Dourados sejam vaporizados. Engraçado é que logo em seguida o Loki fala: os Cavaleiros de Ouro são mais poderosos do que eu imaginava. 15 segundos atrás você estava dizendo que conhecia a extensão do poder deles. Sabe de nada, Loki Snow. Mas enfim, Loki resolve que vai matar os Cavaleiros de Ouro ali mesmo. Só que algo inesperado acontece. Pétalas vermelhas descem dos céus. Athena, que lá dos Campos Elíseos assistia à luta dos Cavaleiros de Ouro, resolveu transportar pétalas banhadas em seu sangue até Asgard, junto com uma mensagem para que os Dourados não desistam e lutem até o fim. Eu vou confessar que eu achei um pouco ridículo aquela cena que os Dourados estão chorando por causa disso. E mais, eu já bati nessa tecla umas 1000 vezes, mas é porque essa porcaria me incomoda mesmo. Os Dourados têm que, abre aspas, repetir, fechar aspas, aquilo que a Athena disse pra eles. Por quê? Porque a dubladora da Athena não está lá para falar isso por si mesma. Vocês acham que se essa cena fosse no clássico, a gente não ia ter escutado um discursinho da boca dela? Vocês acham? Mas enfim, chega de chutar cachorro morto. Os 12 Cavaleiros de Ouro se levantam com as suas esperanças renovadas e, se utilizando do sangue de Athena, despertam suas armaduras divinas completas, anunciando suas constelações na ordem numa cena que também ficou espetacular. Loki fica com medinho, abre as asinhas e sai voando. E então os 12 Dourados vão atrás. Cada um dos Cavaleiros de Ouro ataca Loki, e vendo essa cena eu não pude deixar de me lembrar da batalha final do Lost Canvas. E agora eu imagino que já deve ter gente pensando: lá vem o Canvete dizendo que Lost Canvas é o melhor anime de todos e que copiaram Lost Canvas e nanana. Vão tomar no centro da rodela, vão ceder o peidante, vão dar meia hora de bunda. Esse não é o vídeo certo pra falar disso, mas dane-se, eu vou falar. Você tem os retardados que são os Canvetes: Lost Canvas é o máximo, o resto é lixo. E os outros retardados que são os Lost Canvas é lixo, copiando Xerox. Vocês são o câncer desse fandom. Vocês Canvetes e vocês anti-Canvetes. Vocês são o câncer desse fandom. Sim, Lost Canvas é a minha série favorita da franquia. E você tem todo o direito de discordar disso. Só enfia na tua cabecinha que dizer que uma série tem um gancho com Lost Canvas não é demérito nenhum pra essa série. As séries de CDZ trocam referências o tempo todo. Lost Canvas tem gancho com o clássico, com o episódio G, até que a porra do Otokosaka Lost Canvas tem gancho. Episódio G Assassin tem referência ao Ômega, ao Soul of Gold. Ômega tem referência ao clássico, ao episódio G. E Soul of Gold agora teve uma pequena referência ao Lost Canvas. E isto não é demérito nenhum. Você pode detestar o Ômega, mas você vai negar que Soul of Gold tem um ganchinho com o Ômega naquelas frasezinhas personalizadas na hora de levar o Cosmo? Você vai? Tá bom, me acalmei. A cena da qual eu falo é a de quando os Cavaleiros de Ouro reaparecem para expulsar Hades da Terra, criando a Luz Dourada, em que cada um deles fala uma pequena frase que sintetiza a visão de mundo de cada um.
E sim, eu sei que esse tipo de discurso já é também um gancho com a saga clássica lá na cena do Muro das Lamentações. Só que lá no clássico, o discurso dos Cavaleiros de Ouro é um pouco genérico. É um negocinho falando de paz, de esperança, faça-se a luz no mundo das trevas. Alguns deles falam juntos também, não é um negócio individualizado como foi no Lost Canvas. E como agora também foi no Soul of Gold. Cada um dos Cavaleiros de Ouro fala uma frase que sintetiza a razão deles lutarem. O que é um negócio que me alegra bastante, porque é uma coisa que individualiza cada um deles de uma forma muito linda. Afrodite, o narcisista que tinha como interesse principal a paz na Terra, apesar de usar os métodos errados, luta pela beleza do sorriso das pessoas. Milo, que é o executor do santuário, luta por um ideal de justiça. Aldebaran, que reconheceu a essência de Seiya quando enfrentou nas 12 casas e o deixou passar, luta pela compaixão. Máscara da Morte, o assassino cruel reformado, luta pelo desejo de proteger as pessoas amadas. Camus, o homem que escondia seus sentimentos, luta pela amizade. Shura, que remoeu um pecado por muito tempo, luta pelo desejo de penitência. Doku, o guerreiro que viu vários amigos morrerem na Guerra Santa passada e continua servindo a Athena 243 anos depois, luta pela coragem. Mu, o homem sereno que pensa antes de agir, luta pela verdade. Shaka, o homem mais próximo de Deus, luta pelos corações puros e inocentes. Saga, que era visto como um deus por sua bondade, luta pelo amor altruísta universal. Aiolos, o guerreiro que morreu sacrificando sua vida a Athena e confiando-a às novas gerações, luta em nome desses jovens guerreiros. E Aiolia, apesar de não ter falado individualmente, é suportado por todos os outros Cavaleiros de Ouro, mostrando que o antigo pária do santuário, o irmão do traidor, luta pelos companheiros. A beleza dessa cena, velho, melhor cena do anime, hands down. Mesmo depois de apanhar todos os dourados, Loki continua oferecendo resistência. Mas então Aiolia começa a demonstrar um poder que vai superando Loki pouco a pouco. Aí a gente vê que Leaf esteve rezando para o deus Goku e carregando uma Genkidama no punho de Aiolia. E eu imagino que toda a história até aqui, esse tenha sido o momento mais próximo de atingir o Ômega que qualquer humano já experimentou. Será que quando o Furo de Virgem vai falar lá na frente que o Ômega é um poder que nem mesmo os Cavaleiros de Ouro passados conseguiram despertar por completo, ele estava falando dessa cena em específico? É engraçado como casa direitinho, não é? Enfim, Aiolia manda o punho da Genkidama, consegue destruir a Gangnir e acerta a cara do Loki com a Draupnir, vencendo a batalha para os Cavaleiros de Ouro. Nós somos levados aos pés da estátua de Odin, onde os 12 Cavaleiros de Ouro se reencontram com Lífia, Hilda, Freya, Frodi e Sigmund, que agradecem aos Dourados por sua ajuda. E enfim, é chegada a hora que todo mundo sabia que ia chegar assim que esse anime começou. Os Cavaleiros de Ouro precisam voltar para o Além-Túmulo. Os Dourados se mostram preocupados com Seiya e os outros que estão lutando nos Campos Elíseos. E nesse momento, mais uma coisa que todo mundo já sabia que tinha que aparecer nesse anime. Poseidon aparece se oferecendo para ajudar a levar as armaduras de ouro até os Campos Elíseos. Hilda se mostra receosa em confiar em alguém que já causou tanto mal a Asgard, mas Aiolia entende que eles não têm outra escolha a não ser aceitar a oferta de Poseidon. Mas espera, as armaduras de ouro não acabaram de receber o sangue de Athena? Isso não significa que elas podem atravessar a hiperdimensão sozinhas? Toei! Olha a porra dos furos, caralho! Dá pra fazer um handwave de várias formas. Elas precisam de um guia pra levar elas até os Campos Elíseos. Mas há uma contradição gritante aí. Enfim, eu não vou estragar o momento reclamando mais do que necessário. Os Cavaleiros de Ouro começam a partir um após o outro, deixando a Aiolia pra trás pra que ele se despeça de Lífia. Os dois ficam se encarando sem jeito e aí a Aiolia dá o colarzinho dele pra Lífia. E nessa hora eu e meu irmão ficamos... Tá, eu passei a porra desses vídeos tudinho dizendo como eu não gosto da Lífia, como ela foi só um negócio incluído pra poder chipar com a Aiolia e etc, etc. Mas aqui eles me pegaram. Essa cena ficou muito fofa. E então, justo quando Lífia ia se declarar, a Aiolia desaparece. O epílogo mostra como, em Asgard, os Cavaleiros de Ouro são figuras veneradas como os salvadores da pátria. E então, a última chama do relógio de fogo se apaga, sinalizando o fim de mais uma série da franquia. Eu já falei no primeiro vídeo dessa série, eu não sou tão fã assim dos Cavaleiros de Ouro clássicos. Eu não chorei quando eles morreram lá no Muro das Lamentações e eu não chorei agora também. A única cena de Cavaleiros do Zodíaco que me fez chorar foi a despedida de Xion e Doku. Mas foi emocionante. Essas cenas pós-batalha com certeza cumpriram o trabalho delas de emocionar o fandom. Você só precisa dar uma passada no Facebook pra ver o que o povo comenta sobre isso. Esse último episódio não teve nada de muito surpreendente. Só aquela chuva de pétalas, mas enfim, aquilo não dava pra prever porque, como eu falei, né? Sangue de Athena ser mandado pras armaduras não faz sentido quando você considera que elas precisam da ajuda de Poseidon pra atravessar a hiperdimensão. Apesar de tudo, esse foi um bom episódio. Eu acho que a série foi muito bem fechada. E eu imagino agora que a maioria de vocês que me acompanham ao ver o tamanho desse vídeo estão se perguntando: ué, Grid, esse vídeo não tá muito curto pra ser o último de Soul of Gold, não? É, meus amigos, este
este foi o último episódio de Soul of Gold, mas não foi o último episódio do Grid Vlog comentando Soul of Gold. Depois desse aqui, eu pretendo novamente assistir a série inteira e lançar um vídeo falando de Soul of Gold de um modo geral, comentando os pontos positivos e negativos e as minhas impressões sobre cada um dos personagens. Eu só não posso prometer quando eu vou lançar esse vídeo, eu não posso prometer que vai ser de hoje a 8, nem mesmo de hoje a 15, porque essas 2 semanas agora são as minhas semanas de prova na faculdade, então eu vou ter que dedicar um tempo maior a estudar e não vou ter como assistir a série para poder gravar esse vídeo. Eu ainda devo lançar os vídeos de Yu-Gi-Oh! Nas quartas-feiras, porque esses vídeos são mais fáceis de fazer. Mas é isso, fiquem no aguardo pro meu próximo vídeo, que vai encerrar os meus comentários sobre a série e também vai levantar alguns questionamentos sobre o futuro do canal, que eu quero que vocês me respondam. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido e você, já sentiu o cosmos?